Fala galera, olha, chegando aqui para atualizar vocês sobre o mercado de transferências, tá, do Fortaleza. Algumas atualizações muito boas, tantas notícias boas que hoje até choveu, meus amigos, hoje até choveu. Mas antes de eu falar do mercado, olha, o check-in já tá aberto para o jogo de domingo, tá? Já fiz o meu. Vamos lá, vamos para mais um jogo, vamos ver o nosso Leão jogar domingo. Então faça seu check-in, compre seu ingresso, apoie o time. Vamos lotar o PV domingo, vamos mostrar para os caras que se eles mostrar vontade, igual eles mostraram, a gente vai pro estádio. Então vamos lotar o PV domingo, tá, gente? Saiu algumas coisas muito interessantes. Primeiro eu quero desfazer um fake, tá? Tem uma galera cravando o João Ricardo no Corinthians, tá? Eu apurei e é fake, tá? Isso não tá avançado, isso foi só uma consulta, mas João Ricardo está lesionado, né? Seria muita loucura do Corinthians contratar um goleiro lesionado. O João Ricardo, pelo que dizem, só pode jogar em abril, então fake é a história do João Ricardo. E eu fico triste. Dizem por aí que o João Ricardo ganha em torno de 400 mil. Tá? 400 mil, a gente pagaria 2 pontas ótimos para a Série B. 200 mil na esquerda, 200 mil na direita. Então eu queria que fosse verdade essa história. Mas, Léo, e o gol? Cara, é o seguinte, nós temos Breno tá bem, Breno titular. Tá? Vinícius Silvestre, se não tiver condição de ser reserva da Série B, aí é muita loucura, cara. Pelo que eu vi nos jogos que o Vinícius Silvestre entrou ano passado, ele não foi mal, ele até jogou bem. Tá? Então, assim, se o Vinícius não pudesse ser um reserva da Série B, então eu queria muito que fosse verdade, mas não é. Não tem negócio de empréstimo, tá avançado, tá indo pra lá. Não tem essa possibilidade no momento. Então tá aí. João Ricardo no Corinthians é fake, meus amigos. Agora tem uma notícia que deixou a gente alegre, né? Diogo Barbosa não faz mais parte dos planos do Fortaleza para a temporada. O lateral de 33 anos buscará um novo clube. Junto com ele, afastado, está Davidson e Elton Leite. Fortaleza não tem interesse nesses jogadores para continuar a temporada. Eu tenho uma opinião um pouco impopular. Por exemplo, Kusevich. Fortaleza não conseguiu negociar o Kusevich. Aí vai deixar o cara fora, recebendo salário sem jogar. Cara, eu penso que se o treinador tem o jogador lá e tá pagando, era pra usar, sabe? Era pra usar. Por exemplo, o Kusevich não tá recebendo salário? Bota pra jogar bola, meu irmão. O Davidson poderia estar ajudando. Se for negociado, ok, vai embora. Mas poderia estar ajudando. No caso de Elton Leite e Diogo Barbosa é porque não tem a necessidade. Elton Leite porque a gente tem muitos goleiros e o Diogo Barbosa porque a gente é um cara que não deu liga, a torcida não gosta, ele joga com pressão, ele joga, sabe? Então assim, Diogo Barbosa, ótima notícia, tá? Como o Everson também deve sair, Fortaleza deve estar desesperado aí atrás de contratar laterais esquerdos, né, gente? Então, uma ótima notícia de manhã. Quando a gente não viu ele nem no time titular e nem no banco, a gente já viu, já teve uma noção legal. Que coisa boa que aconteceu com o Diogo Barbosa. Né? Nada contra o jogador, nada pessoal contra o jogador, mas não deu liga, né, gente? Não foi um jogador assim que não deu certo. Tá aqui, ó, a foto aqui do Diogo Barbosa no Globo Esporte, dizendo que Diogo Barbosa e o Everson devem sair do Lion. Com os dois saindo e o Pacheco já saiu, renovação total na lateral esquerda. Lá no comecinho do ano eu já tinha dito aqui que o Fortaleza tinha interesse de renovar toda a sua lateral esquerda. Carpini tentou utilizar o Diogo, mas viu que o negócio é meio complicado, né, galera? Incrível, né? Incrível Diogo Barbosa não render. Sobre o jogo de ontem, Carpini elogiou, tá? Pochettino valoriza o campeonato cearense. O que Carpini disse aqui? O estadual tem um peso grande, nós sabemos da nossa responsabilidade dentro da competição. Gente, é lógico que não dá muito dinheiro, é lógico que o campeonato cearense, olhando pelo lado da grana, não vale cara, mas tem duas questões que importam muito. Primeiro, pro torcedor, que a gente já perdeu os últimos 2, a gente quer voltar a vencer, a gente quer ganhar títulos.
Segundo, para a confiança do grupo. Fortaleza e Ceará, o famoso canal, estão na Série B, vão disputar o acesso, são concorrentes. Quem vence o estadual acaba que vai com uma confiança melhor, confiança maior, os próprios jogadores, tá? Melhora o ambiente do clube, levantar a taça, a comemoração. Então, queremos sim vencer o estadual, Carpini. A gente espera que você consiga esse feito, né? Que a sua passagem já comece com um título aqui no Fortaleza. Ele disse: o estadual tem um peso grande mesmo. Tem um peso grande mesmo. Concordo demais com o que Carpini falou. Agora, gente, eu vou trazer aqui uma opinião sobre por que foi tão diferente, né, o jogo do Ferroviário para o jogo contra o jogo de ontem, né? Contra o Quixinha. Vamos ver aqui a opinião do Alexandre Mota. Sempre um placar vai sintetizar toda a diferença entre duas equipes. Mas eu diria que o placar de 4-0 do Fortaleza diante do Quixadá se explica muito por conta disso, da superioridade técnica do Fortaleza que conseguiu se impor dentro do jogo. Meio que transformou a partida em um ritmo de treino, a goleada ela foi se tornando muito natural. E a sensação que deu era de que se o Fortaleza apertasse mais, ele poderia ter o placar que ele quisesse, poderia até ter um placar um pouco mais elástico. O que a gente tira então diante desse ambiente, de um adversário que talvez não seja o parâmetro para o Fortaleza nos desafios da temporada? Na minha avaliação, a postura. Fortaleza demonstrou mais raça, mais vontade, mais interesse no jogo. E essa é a postura que o torcedor tricolor gostaria de ver desde o início da temporada. Isso já foi bem diferente da estreia diante do Ferroviário. E essa mudança de postura... Bem diferente. A mudança de postura foi muito diferente, muito. Mudança anímica vai ser o que o técnico Thiago Carpini precisa realmente trabalhar, além do melhor condicionamento físico desse grupo. A gente fala de um jogo que individualmente alguns jogadores se sobressaíram. E o Carpini aproveitou também para fazer até ajustes táticos. Iniciou com 3 volantes, terminou com 3 zagueiros. Individualmente, alguns jogadores foram bem. Pochettino, por exemplo, marcou 2 vezes, para mim foi o melhor em campo. O Mailton, do lado direito, também manteve aí a sua boa impressão. Agora até com assistência para o gol do Kaique, que foi outro nome que aproveitou a oportunidade. Então, nesse início de trabalho... Cara, eu sei que o Kaique fez o gol. Mas eu acho fraco, tá, gente? Eu acho fraco. A gente tem que contratar um centroavante ali para disputar com o Barreiro. Eu não, sei lá, entrou com muita vontade o Kaique, mas eu posso estar falando besteira, mas eu acho o Kaique um jogador bem cozidozinho, viu? A goleada serve para moral, para confiança e também para o Carpini conhecer mais os jogadores. Nem sempre. Boa, é isso aí, tá? É a opinião aí do Alexandre Mota. Gente, e fora isso, a gente teve outra novidade muito boa, né, que aconteceu, que é a história do Davidson. Algumas pessoas dizendo que o Davidson estaria indo de empréstimo para o Remo, tá, gente? E se acontecer isso, a gente estaria, né, se livrando dos 2 salários mais altos que a gente estava muito preocupado, Lucero e Davidson. Cara, eu queria muito que isso acontecesse, porque eu queria, quanto antes, o Carpini só está no elenco quem realmente o Fortaleza quer que esteja e quem quer ficar aqui. É lógico que o Davidson é um cara que, se o Fortaleza tivesse condições de pagar, é um cara muito gente boa. Inclusive, é um cara que, informações que eu tenho, com salários atrasados, ele deixou pro Fortaleza claro isso. Gente, resolva de quem tá jogando aí, é a prioridade. Se mostrou preocupado com o Fortaleza, tá? E sobre salários altos, jogadores não tem culpa não, meu irmão. Quem tem culpa é quem fez. Quem tem culpa é quem fez a parada toda. Então, mostrou ser um bom rapaz o Davidson, eu desejo boa sorte. Infelizmente, na Série B não temos como bancar o seu salário. E ele vai de empréstimo. Lembrando que o contrato do Davidson era 2 anos com possibilidade de assinar por mais um. Eu acho que se ele for emprestado aí, realmente vai se encerrar o vínculo no final do ano e ele não deve renovar com o Fortaleza. Então, outra boa notícia para o Fortaleza, que precisa baixar muito a sua folha salarial. Então, gente, ótimas notícias pelo lado do PC. Ótimas notícias, tá? E a gente fica feliz por isso, né? Diogo Barbosa, a gente se livrando de Zé, se livrando de Martínez, né? E o Everson saindo, Diogo Barbosa, o Davidson, o Lucero, o Benevenuto. Então, muita notícia boa. Aos poucos o elenco vai se enxugando. Agora o Fortaleza sabe claramente
em quais posições ele precisa contratar. Mais tarde eu tento apurar alguma coisa sobre essas contratações e falo para vocês no vídeo à tarde. Vou tentar apurar assim que eu desligar aqui esse vídeo. Então, ó, quem chegou até aqui, comente algo aí sobre o vídeo, sobre a saída de Davidson, sobre a saída de Diogo Barbosa. Vai comentar o seguinte, você que não sabe o que comentar, diga assim, vá com Deus, Diogo Barbosa, vá com Deus, comente isso. Vá com Deus, comente. E deixe seu like, se inscreva aí no canal. Lembrando, eu também preciso que você siga aqui Sol e Brisa no Instagram, gente, nosso patrocinador master. Siga eles para ajudar as métricas deles. E lógico, precisou de biquíni, saída de banho, precisou de blusa de proteção, sunga, Sol e Brisa é o melhor lugar. Tem na José Aveline, tem no Centro Fashion. Andou nesses lugares? Procure Sol e Brisa, que é top, tá, gente? Muito obrigado a todos, valeu, tamo junto, fui! Fala, galerinha, passando aqui para falar para vocês, ó, da Leão1918.com.br. É o melhor lugar para você comprar suas blusas, material de jogo, enxovais, do basquete, do futsal. Leão 1918 é a melhor alternativa, tá, galera? Olhe, ajude quem ajuda o nosso Leão.